Explorando as Escrituras com o missionário Guilherme Lemos. Graça e paz, povo de Deus! É um prazer estar aqui falando com vocês mais uma vez. E no estudo de hoje, nós falaremos a respeito de um assunto muito importante para o contexto cristão. A igreja, mas aonde começa a igreja de Cristo? A igreja no seio familiar. E essa mensagem leva o título de A Importância de Cuidar da Igreja Máter. Hoje, nós estudaremos o livro de Efésios, a partir do capítulo 5, do versículo 22 ao 33. Pois bem, o texto que está por trás disso, o contexto que está por trás desse livro, fala a respeito de, primeiramente, Timóteo. Afinal, Timóteo foi enviado para doutrinar essa igreja. Quando nós lemos ali o livro de 1 Timóteo, no capítulo 1, do versículo 3 ao 4, diz assim: Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertir a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Pois bem, Timóteo foi deixado ali, na segunda viagem missionária de Paulo, ele foi deixado em Éfeso, para que ele doutrinasse a igreja em Éfeso. Essa igreja em Éfeso, ela provavelmente tinha alguns problemas nas questões doutrinárias, afinal era uma população muito idólatra. É falado que Timóteo foi deixado ali, por exemplo, para trabalhar em questões doutrinárias a respeito de fábulas e genealogias sem fim. Essas fábulas, ou seja, narrativas mentirosas, mitos, falam muito a respeito da cultura naquele lugar. E, inclusive, essas fábulas poderiam ser até histórias de deuses ou de personagens mitológicos. Éfeso, que é uma cidade muito influente no contexto bíblico, é tão influente assim devido à cultura religiosa que tinha ali. Afinal, Éfeso era, como eu falei aqui, uma cidade muito idólatra. Isso se dava ao templo que existia ali. Para você ter uma ideia, existia o templo que foi construído à deusa grega Ártemis, ou para os romanos a deusa Diana. E essa construção foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Essa construção fez movimentar muito a finança ali naquele lugar e, consequentemente, muitas pessoas lucravam através da venda de artefatos religiosos. Quando Paulo escreveu essa carta aos Éfesos, ele provavelmente estava preso. Essa carta foi escrita por volta de 60 depois de Cristo, e nessa época provavelmente ele estava preso em Roma, numa prisão domiciliar. Mas ali nessa prisão domiciliar, ele podia pregar a palavra de Deus e ele não deixou de fazer isso. Mas o que nos chama muito a atenção é que Tíquico foi quem levou a carta até Éfeso. E Tíquico provavelmente andou dias, se não meses, para chegar até o destinatário da carta. E nos chama muita atenção porque Paulo se preocupava tanto com o pastor dessa igreja, que era provavelmente Timóteo, como também se preocupava com a igreja em si, mesmo estando lá tão longe e preso. Isso nos fala uma coisa. Podemos comparar a vida, a prisão de Paulo nesse quesito, com as dificuldades que tentam nos impedir de apresentar a palavra de Deus e de ensinar a igreja de Cristo, que tentam nos impedir de cuidar da igreja de Cristo. E devemos ter responsabilidade com aquilo que Deus confiou na nossa mão. Nesse caso, responsabilidade com a igreja de Cristo. Paulo sabia que a palavra de Deus não estava presa. E, apesar de ele estar na cadeia, a palavra de Deus foi enfaticamente propagada por ele. Em 2 Timóteo, no capítulo 2 e versículo 9, diz assim: Pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está
presa. Esse é o contexto que está por trás da carta escrita a Éfeso, aos Efésios. Mas hoje o que nós queremos falar aqui é a respeito da igreja, como ela deve ser cuidada a partir da casa, a partir do seio familiar. Para isso, nós utilizaremos um texto escrito por Paulo no capítulo 5. A partir do versículo 22, diz assim: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como também a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. A minha oração é para que Deus fale poderosamente com você através dessa mensagem. Que nós sejamos encorajados a cuidar da igreja que o Senhor confiou nas nossas mãos. A igreja que começa no nosso lar. O texto que nós lemos inicia bem assim. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Duas coisas nos chamam a atenção nesse versículo. Primeiramente, ao seu próprio marido. Primeira coisa que precisamos enfatizar é que essa é uma mensagem para a igreja de Cristo. Nós temos em vista aqui alguém que já foi alcançado pelo Senhor, alguém que serve ao Senhor e reconhece a sua soberania. Então, primeira coisa que nós precisamos enfatizar é ao seu próprio marido. Nós não estamos falando aqui de bigamia, de poligamia, não. Nós estamos falando aqui de uma mulher de Deus que entendeu que ela precisa ter um homem só na sua vida. Ela precisa ser esposa de um homem só. Você pode se questionar porque lá no Antigo Testamento realmente existiu a poligamia, mas isso não foi porque Deus quis assim, não foi porque Deus planejou prioritariamente assim. Isso foi por causa da dureza do coração do homem, porque no início não foi assim. Está escrito, portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esse texto foi novamente relembrado pelo Senhor lá em Mateus, no capítulo 19, versículo 6. Dessa vez o Senhor está defendendo também que é para ser uma mulher, um homem e uma mulher. Jesus faz referência a esse texto e nós aprendemos mais uma coisa, que o Senhor não compactua com a homossexualidade. Nós estamos falando aqui então de uma igreja que entendeu que o casamento, segundo a palavra de Deus, segundo a vontade do Senhor, é um casamento, primeiramente, de um homem e uma mulher, e apenas um homem e uma mulher. Ok. Deveria nos chamar muita atenção aqui a parte de submissas, sejam submissas. Mas a nossa maior atenção não deve estar nisso. Deve estar em como ao Senhor. Por quê? Por causa que esse texto, ele não se limita a esses versículos que nós lemos. Ele é toda uma história que Paulo está trazendo a respeito de sujeição uns para com os outros no temor de Cristo. E, inclusive, é o que está escrito no versículo 21, antes, onde nós iniciamos a nossa leitura. Observe comigo, no capítulo 6,
Paulo vai falar a respeito da sujeição para os outros, filho, pais, servos e senhores. Quando nós lemos no versículo 1 do capítulo 6, diz: no Senhor, pois isto é justo. Está falando ali, obedecei a vossos pais no Senhor. No versículo 4 diz: pais, criem os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. No versículo 6, servos, servindo de boa vontade como ao Senhor. No versículo 9, senhores, e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, primeira coisa que precisamos enfatizar aqui, não há acepção de pessoas. Porém, no reino de Deus, na família cristã, existem funções diferentes para cada um dentro da família. E é necessário nós enfatizarmos essas funções, porque o Senhor nos deixou claro quais são. Então, o servo de Deus, ele precisa saber qual que é a sua função na sua família. Sabendo que não há acepção de pessoas, precisamos entender que a mulher, ela não faz uma submissão de qualquer maneira. Ela se submete ao marido como ao Senhor. Mas entenda, não é qualquer marido, nós veremos isso aqui. É aquele marido que é a imagem e semelhança de Cristo. Então, o propósito de uma esposa ser submissa ao marido é ela primeiramente glorificar a Deus. Então, isso é uma submissão voluntária. Pois bem, versículo 23 diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Precisamos entender o que é a igreja de Cristo. Porque aqui está sendo feita uma comparação onde a mulher é igreja e o homem faz o papel do cabeça, como Cristo é o cabeça. Então, Atos, no capítulo 17, versículo 24, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Primeiramente, a igreja de Cristo não é aquele templo físico. Ali acontece uma reunião, mas não é realmente a igreja do Senhor. 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Então, outra coisa importante, nós somos santuários do Senhor. O Senhor está aqui convidando a mulher, comparando ela como habitação de Cristo. Isso é uma comparação no texto, mas também é literal. Porque nós somos a igreja de Cristo. Não apenas a mulher, mas o homem e a mulher em comunhão. O que nos leva à segunda parte do versículo, que diz assim: sendo também mesmo o Salvador do corpo. O Senhor, ele salvou o corpo, ele salvou a sua igreja. Mas essa palavra Salvador, no grego, ela é soter. E essa mesma palavra soter, ela era utilizada para se referir a outros deuses, como Zeus, por exemplo. Então Paulo, ele está enfatizando que há um só Deus. Esse Deus é o nosso soberano Senhor Jesus Cristo, o Criador de toda a humanidade, de toda a terra. E esse Deus tem princípios na nossa vida. Porém, ele instituiu a igreja. Como deve ser essa igreja? É o que leva ao versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Essa submissão não é uma submissão cega. O que é uma submissão cega? Concorda com tudo, primeiramente. Então, o marido é ser humano, ele vai errar. E a mulher, ela precisa estar disposta a também, quando necessário, corrigir o marido. Os dois juntos andando no mesmo propósito, de serem imagem e semelhança de Cristo. Uma submissão cega pode ser também aquela pessoa que discorda de tudo, se acha melhor que o marido. Entenda uma coisa, a mulher, ela pode não se submeter ao marido, pode não honrar ao marido, mas se ele é um homem de Deus, Deus vai honrar.
Então, se o teu marido tem servido ao Senhor e você sabe disso, que ele tem feito com fidelidade, com certeza será um prazer voluntariamente glorificar a Deus sendo igreja no seu casamento também. Outra coisa que faz parte da submissão cega é aquela pessoa que não conhece a Cristo. Então, ela se submete de uma maneira errônea, talvez se submete a quem não deveria se submeter, ou não se submete como deveria se submeter, porque não conhece Cristo. Não sabe como é ser imagem e semelhança de Cristo. Não sabe o que cobrar corretamente do seu marido. Não sabe como ajudar o seu marido a se aproximar de Jesus, ser imagem e semelhança de Cristo. Então, como que é a submissão correta? A submissão da igreja, como a igreja está sujeita a Cristo. A igreja é corpo, é unida, aconselha o outro membro. A igreja confia em Cristo. E a igreja não se entrega no braço de outros deuses, pois isso é abominável a Deus. O versículo 24 diz assim, versículo 24 na parte B. Assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. O que é esse em tudo? Será que nós precisamos, você como esposa, precisa se submeter a tudo que seu marido impõe? Não é bem assim. Nós estamos falando aqui de um marido que busca ser imagem e semelhança do Senhor, que busca obedecer os caminhos do Senhor. Não é um marido que é perfeito. Isso nunca vai existir. Mas ele se arrepende corriqueiramente dos seus erros e todos os dias busca agradar ao Senhor, fazendo a vontade de Deus, à luz da palavra de Deus. Olha o que diz no versículo 25, em relação aos maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Como que Cristo amou a igreja? Entenda uma coisa, Cristo não amou só a igreja. Isso é importante de falar. Deus amou o mundo, Cristo amou o mundo, mas o amor para a igreja trouxe algo diferente. O amor à igreja trouxe salvação. Não está relacionado ao jeito que Jesus amou. Está relacionado à reação que a igreja teve a esse amor. Nós podemos alcançar a salvação quando aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E a igreja faz isso. Para ser igreja, você precisa aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Só assim ele vai morar em você. Só assim ele vai habitar em você. Então, Jesus Cristo, ele amou a igreja de uma maneira sacrificial. Ele se entregou por ela. A prova do amor de Jesus pela sua igreja foi morrer numa cruz por ela. E agora o marido é comparado a Cristo. Olha o padrão que Paulo está colocando a respeito do amor que o marido deve ter pela sua esposa. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 26. Para que a santificasse. Aqui nos mostra o porquê que o marido deve amar a esposa. E porque Jesus Cristo se entregou pela sua igreja. Para santificar ela. Como que isso acontece? Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Essa lavagem de água faz referência ao amor sacrificial de Jesus. Mas através de uma palavra, Jesus pode santificar a sua igreja. Você tem noção do poder que tem a palavra de Deus, a palavra de Jesus, a palavra que sai da boca de Deus? Para ter uma ideia, em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, diz assim: porém, amizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, lá no início, a palavra de Deus já teve poder de transformar toda uma nação. As últimas palavras de Jesus na cruz mostram também o poder da sua palavra. Em João 19, no capítulo 30, diz: está consumado. Tanto no início, quanto a última palavra de Jesus na cruz nos mostra que quando ele diz, as coisas mudam. A palavra de Jesus tem o poder de mudar as coisas. E é por isso que o Senhor nos convida a sermos ministradores da palavra de Deus no nosso lar. O papel do marido é ensinar a palavra de Deus. É que a sua família seja pautada na palavra de Deus, pois essa palavra tem poder de mudar histórias.
Essa palavra tem poder de transformar a conduta de um filho, tem poder de transformar a conduta, muitas vezes errônea, da esposa ou do esposo. E essa palavra nos traz para perto de Deus através do conhecimento de quem Deus é. É necessário sim oração, é necessário sim intimidade com Deus. Mas nós realmente devemos buscar Jesus através da palavra de Deus. É aqui que nós conhecemos Ele. E através da palavra de Deus nós somos convidados a orar mais, a jejuar mais, a sermos igreja realmente, uma igreja que faz questão que Cristo habite em si. Nós somos morada de Cristo. Então, relembrando a função do marido. Primeiramente, amar a esposa como Cristo amou a igreja. Segundo, santificar a esposa através da palavra de Deus. E terceiro, é o próximo versículo, apresentar a esposa. Olha que interessante o que diz. Versículo 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa apresentação aqui nos leva primeiramente à volta de Jesus. Olha que interessante. Jesus Cristo, ele santifica a sua igreja para apresentar ela a ele mesmo. Ele é responsável no processo durante todo o tempo. O marido faz esse papel aqui de santificar a igreja, primeiramente para ele apresentar a esposa a si mesmo, mas também ele há de dar conta sobre isso lá no céu. Então, o papel do marido também é apresentar a igreja, apresentar a esposa a Cristo. Como que ele deve apresentar? Igreja maravilhosa, ou seja, adornada para o casamento. Sem mácula, aqui fala de vestes brancas, sem manchas. Nem ruga, então envelhecida ou fraca. Entenda que o envelhecimento ele traz fraqueza. Então, sem ruga. Nem coisas semelhantes a estas, porém santa. Esse santa do grego é ágios. Fala de sagrado, puro, imaculado, virtuoso. Também sem defeito. E é dessa maneira que Cristo foi apresentado. O Cordeiro sem defeito. O Cordeiro imaculado. O papel do marido é apresentar a sua esposa a Deus como uma esposa santificada através da palavra de Deus. Por isso o Senhor nos cobra de nós sermos ministradores da palavra de Deus no nosso lar. Isso não está relacionado à sua eloquência. Como você pode ver, quem está falando para você não é uma pessoa muito eloquente, mas está relacionado ao conteúdo que vai ser passado no nosso lar. O que tem poder não é a tua eloquência. O que tem poder não é a tua entonação de voz ou a tua sabedoria humana. O que tem poder é a palavra de Deus. A palavra pura e simples deve ser ministrada no nosso lar. Olha o que diz no versículo 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. E esse é o quarto conselho aqui do texto para os maridos. Ou seja, alimentar a esposa. Isso fala no sentido físico e no sentido espiritual. É papel do esposo, sim, se responsabilizar pelo sustento do lar. A esposa pode ajudar, mas esse papel vai ser prioritariamente cobrado do homem. O homem ensina a palavra, o homem coloca o pão espiritual e também o pão físico na mesa. O capítulo continua no versículo 30. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja.
Esse versículo 32, ele nos leva lá para o fim dos tempos. Ele nos leva para um tempo onde Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. E diz: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. O casamento, ele é um reflexo do porvir. Ele representa o casamento de Cristo com os salvos por ele. O casamento, podemos dizer que é profético. O casamento, ele faz menção de que Jesus Cristo vai vir nos buscar. Quando você tem um casamento que glorifica o nome do Senhor na sua casa, você também está anunciando Cristo. Então o casamento é uma figura da volta de Jesus. Por isso, cuide da igreja que você tem na sua casa. Busque apresentá-la como uma igreja gloriosa ao noivo que está vindo buscá-la. Cristo está adornando a sua igreja todos os dias, para que no dia da sua vinda ele receba a sua igreja como a noiva do Cordeiro e cumpra a profecia. Qual profecia é essa? A profecia que ele voltará. Olha o que diz no capítulo 19 de Apocalipse, a partir do versículo 6. Versículo 6, 7 e 8. Diz assim: então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exaltemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Em Apocalipse, quem está se preparando é a própria noiva. Você observou isso? Olha o que diz: são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Aqui diz outra coisa. Apocalipse nos mostra que quando nós somos alcançados pelo Senhor, nós não simplesmente esperamos que o Senhor nos santifique, nós buscamos a santificação. E aqui fala da igreja de Cristo, aqui fala da igreja máter que começa na nossa casa também. Fala da esposa e do esposo, onde um busca santificar o outro por intermédio da palavra. Apocalipse nos fala de uma igreja que não se contenta como as coisas estão, mas ela busca todos os dias santificar-se a si mesmo, para que no último dia ela encontre com Cristo nas alturas. Então o meu conselho para você é: faça com que Cristo habite na tua casa. Cristo tem prazer de habitar no seu lar. E Ele quer morar na sua casa. Ele quer morar dentro de você, dentro da tua família. Meu convite para você é: se você não fazia um culto familiar, por exemplo, comece. Se você não fazia louvores em família, comece. Se você não ensina a palavra de Deus para sua esposa, para os seus filhos, comece. Se você, esposa, não busca ajudar o seu marido através da palavra de Deus, se você também não busca educar os seus filhos, pais, se não buscam educar os seus filhos à luz da palavra de Deus, comecem porque ainda dá tempo. O Senhor está disposto a mudar a história de famílias, mas essas são famílias que escolhem andar no centro da vontade do Senhor. Que Deus possa abençoar você com essa palavra. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, nós colocamos o nosso ser diante de Ti, a nossa casa. Meu Deus, em nome de Jesus, eu lhe peço que o Senhor encontre em nós um coração puro. Limpa-nos, Jesus, limpa-nos de todas as impurezas para que possamos Te adorar com um coração que agrade a Ti. Senhor, em nome de Jesus, habita no seio da nossa família, nessa igreja máter que é a nossa família, Deus. E que o Teu nome seja glorificado. Teu nome seja glorificado todas as vezes. Que em família nós orarmos, em família nós glorificarmos a Ti. Em nome de Jesus, amém. Espero que você seja abençoado por essa palavra
Estaremos aqui na próxima semana. Até lá!